Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, uma honra, um privilégio estar perante você, que é a Igreja de Cristo, que faz parte da Igreja de Cristo. Você que é o templo do Espírito Santo. E por isso eu tenho muito respeito e muita honra por poder levar até você uma mensagem que é a mensagem do próprio Evangelho de Cristo ressuscitado. E quero levar para você este recado muito especial nesta hora, onde o Senhor nos trouxe este tema tão precioso, que tem por título O Poder das Palavras. Palavras faladas não podem ser anuladas, não é verdade? Não tem como anular uma palavra falada. E toda palavra falada tem poder. Neste primeiro ponto, nós vamos apresentar a você o poder das palavras humanas. As palavras humanas são ferramentas muito importantes, poderosas, que podem influenciar nossas vidas de maneira profunda e variada. Salomão, em um de seus provérbios, capítulo 18, verso 21, diz assim: A língua tem poder sobre a vida e a morte. Quem a usa com sabedoria prospera. Olha, é bem importante a gente estar atento a isso, porque isso pode nos levar a fazer exatamente isso que foi falado aqui. Levar vida ou morte, construção ou destruição. Também as palavras têm o poder de construir ou destruir relacionamentos. Em Efésios 4, 29, Paulo nos aconselha: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, uma palavra fútil, uma palavra vazia, mas só a que for boa para edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando falamos com amor e respeito, nós fortalecemos os laços com os outros e promovemos um ambiente de confiança e apoio mútuo. Verdade? Isso também acontece nas nossas realidades, na vida. Em Mateus 12, 34 e 35, Jesus Cristo, ainda em sua manifestação humana, disse o seguinte: porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. É importante, então, nós cultivarmos não apenas pensamentos positivos, mas um relacionamento positivo com as pessoas que nos rodeiam. Em vários casos, as palavras são importantes. No convívio profissional, no convívio familiar, no convívio acadêmico e no próprio convívio pessoal. E esses exemplos ilustram como é importante nós nos relacionarmos com as pessoas. Existem líderes, por exemplo, que ao longo da história usaram as palavras de forma errada, com objetivos errados, mas usaram de seu carismatismo, de sua competência ao falar, de sua oratória, para poderem influenciar pessoas. Falando da religião, por exemplo, líderes religiosos que abusaram dos poderes da palavra para manipular e explorar seus seguidores. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Esses falsos líderes frequentemente distorcem os ensinamentos religiosos autênticos para promoverem seus próprios interesses e suas próprias agendas, muitas vezes em detrimento daqueles que confiam neles. É impressionante isso. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a manipulação emocional. Os líderes carismáticos têm muitas vezes o poder da oratória para controlar as emoções de seus seguidores. É verdade. Frequentemente explorando neles medo, culpa ou a esperança para obter deles a lealdade e os recursos necessários para os seus empreendimentos. Uma outra coisa que os líderes religiosos usam é a distorção da verdade.
usam as doutrinas da Bíblia para distorcerem os ensinamentos religiosos autênticos, visando que a sua audiência apoie suas doutrinas e suas crenças pessoais, levando a uma interpretação errônea e prejudicial das Escrituras. Uma terceira coisa que esses líderes também fazem é divisão, promovem divisão, fomentam a divisão e a exclusão das pessoas ao promover a ideia de que somente eles têm acesso à verdade religiosa, levando as pessoas a concordarem com suas interpretações e crenças, e aqueles que não concordam são alienados de sua convivência. Outra coisa que esses líderes religiosos fazem é explorar economicamente as pessoas. Coisa mais comum nos dias de hoje é usar o discurso religioso para justificar pedidos financeiros, a pretexto de que essas pessoas recebam bênçãos e até mesmo a salvação espiritual. E, finalmente, abuso de poder. Os religiosos, os líderes religiosos, abusam de seu poder, de sua fama, pode-se dizer assim também, para exercer controle autoritário sobre sua audiência, sobre seus seguidores, usando a autoridade religiosa para justificar comportamentos abusivos. Esses exemplos nos lembram da importância de sermos críticos e criteriosos em nossas interações com líderes e figuras religiosas. É importante que você descubra quem você está ouvindo e quem você está seguindo, especialmente nas redes sociais. As Escrituras, elas nos revelam o imenso poder das palavras, especialmente daquelas palavras que emanam da boca de Deus e de Jesus Cristo. Por meio de versículos bíblicos, exploraremos como as palavras divinas, agora entrando na questão do poder da palavra de Deus, têm o poder de criar, transformar, curar e salvar vidas. E é isso que realmente nos importa nesse momento, dada inicialmente esta palavra de alerta que nós fizemos em nossa introdução a este tema. O poder criador das palavras, nós podemos utilizar aí Gênesis capítulo 1, versos 3 a 27, não vamos apresentar porque é um texto muito longo, mas nós podemos ver que no relato da criação, Deus usou exatamente suas palavras com autoridade para expor tudo o que passou a existir no universo. E as palavras de Deus não apenas trouxeram à existência o que não existia antes, mas Deus também viu que tudo que ele tinha trazido à existência era muito bom. O poder transformador das palavras também é importante que nós lembremos em Hebreus 4:12, já falando do Evangelho da Graça, que a palavra de Deus é viva e ativa. Ela é capaz de penetrar as profundezas do ser humano, discernindo seus pensamentos e intenções. Olha, pensamentos e intenções. A palavra de Deus, ela leva você a se ver dentro de você mesmo e descobrir exatamente o que você pretendia com aquilo que você tem no seu coração. O que você pretende, a intenção do seu coração. Essa capacidade transformadora nos mostra que as palavras de Deus não são meras palavras, mas agentes de mudança e de renovação. Outra coisa que as palavras de Deus têm o poder de fazer é curar. Curar. Salmo 107:20 diz que Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou da destruição. E envolve o que esta cura? Envolve físico, envolve o emocional e envolve, evidentemente, o espiritual. A palavra de Deus é um bálsamo para uma alma ferida, um remédio para um coração partido. A palavra de Deus não é a autoajuda que te cura, é a palavra do teu Pai, o Senhor, próprio Deus.
Outra coisa que as palavras produzem é salvação. A palavra de Deus, ela tem o poder, a capacidade de salvar você. Salvar você em todas as coisas do seu dia a dia. João 6,63 diz assim: as palavras de Jesus são espírito e vida. Elas trazem vida eterna e salvação a todos que recebem esta palavra com fé e obediência. Prove isso. Prove esta verdade que nós estamos acabando de colocar diante de você. Prove. Você, quando obedece ao que está escrito no Evangelho, você tem aí a prova ao longo do tempo de sua existência de você perceber como você é salvo de circunstâncias do dia a dia, principalmente porque a salvação é eterna. Através da palavra de Deus você foi predestinado à salvação eterna. O teu espírito já é salvo para sempre, mas a salvação diária leva você a entender que você não vai ser feliz somente quando se for desse mundo. Absolutamente. Você já está chamado a ser feliz a partir de já. Do momento em que você é confrontado com esta palavra que eu estou apresentando para você, palavra de cura, de transformação, né, de restauração em sua vida, você pode encontrar através desta palavra o poder salvador de Deus em toda a sua plenitude. Então, de acordo com o ensino bíblico, como filhos de Deus, nós temos poder inerente em nossas palavras. Agora não pense só em Deus, pense em você. Você não é apenas um filho de Deus, mas entenda que você é um Deus nesta terra como filho que você é. Claro, não é difícil de entender isso. É só você pensar que você é um filho e herdeiro de Deus e como consequência você tem também o poder de usar a sua palavra com autoridade diante de você mesmo, no seu interior e também manifestando para outras pessoas. E é bem importante que entenda que a sua palavra tem que estar ligada à palavra e à vontade de Deus para você. Não é usar um capricho dizendo, eu vou usar minha autoridade como um Deus, então, para fazer tudo o que eu quero aleatoriamente. Não. Você vai usar esta palavra que Deus te deu, que é poder, para fazer exatamente aquilo que Deus quer que você faça na sua vida. Então, existem algumas coisas bem práticas que nós podemos fazer agora. A primeira delas é a confissão de fé. A Bíblia nos ensina que nossas palavras têm poder e que o que confessamos com a nossa boca pode influenciar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Por que o nosso slogan diz assim, que a palavra corra? Porque esta palavra poderosa que deve correr na sua mente, em primeiro lugar na minha mente, depois na sua mente e depois nas mentes de todos aqueles que nos escutam e daqueles que estão ao seu redor também. Romanos 10:8 diz assim, mas o que diz? A palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. É a palavra de fé, não é a da minha fé. É a palavra de fé de Cristo em minha vida. Ele imputou a fé dele em mim e é por isso que eu posso usar esta palavra com toda a liberdade. Provérbios 18:21 nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E esta palavra que você pode usar, ela está perto de você, ela está em seu coração, que é a mente, não é o coração aqui, é o coração, mente, o espírito, e ela está em sua boca. E está próximo, olha aqui, ó, perto do coração e da boca. Você vai falar aquilo que está no seu coração. Como filhos de Deus, nossa confissão deve estar alinhada com a vontade de Deus. Não dá para eu pensar e falar coisas diferentes do que o meu Pai, que me criou, o meu Senhor, o Pai dos Espíritos. Não. Isso significa que nossas palavras devem refletir a verdade das Escrituras e estar em harmonia com o caráter e os propósitos de Deus. Outra coisa importante, como um ponto 2 aqui dentro desta questão da prática, da fé,
né, das palavras. Em nós deve haver palavras de bênção e edificação. Efésios 4:29 nos admoesta, o apóstolo Paulo diz, que nos admoesta a falar palavras que edifiquem e deem graça àqueles que nos ouvem. Como filhos de Deus, nossas palavras devem refletir o amor, a bondade e a verdade que encontramos nele, no Senhor, no Pai, no Criador de todas as coisas. As palavras que falamos devem refletir o grande amor de Deus por todos os nossos ouvintes, por toda a nossa audiência. Podemos herdar o poder de nossas palavras quando as usamos para abençoar os outros. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Estou levando uma palavra que é bênção para a sua vida. E quando você diz eu recebo esta palavra, você então estará interagindo com aquilo que eu estou falando com você. E a verdade de Deus está nesta palavra do Evangelho depois da cruz. Podemos herdar o poder dessas palavras, mas é preciso que entendamos uma coisa. De uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Acaso alguma fonte lança por uma mesma abertura água salgada e água doce? Ou amarga? Água doce e água amarga? Não. Isso quem escreveu foi Tiago, lá em capítulo 3, versos 10 e 11. E é uma verdade. Da mesma boca não pode surgir bênção e maldição. Palavra doce, palavra de gozo, de bom ânimo, e de repente uma palavra de maldição amarga, pesada. Por isso é importante que nós saibamos qual é a fonte que nós somos. Eu recebo que você é fonte do bem, fonte de bem-estar, de bênção para todos. É o que essa palavra produz, o Evangelho da Graça. No ponto 3, nós podemos então declarar as promessas de Deus. Nós podemos fazer das promessas de Deus as nossas também. E declarar essas promessas sobre as nossas vidas e as vidas dos outros. Vamos dar um exemplo disso? Mateus 21:21. Jesus respondeu aos seus discípulos e àqueles que estavam perguntando coisas para ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas também se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, assim será feito. Quando Jesus falou isso, ele não estava preocupado nem com a figueira que foi amaldiçoada e nem com transportar um monte de um lado para o outro, mas ele estava se referindo à sua vida, à nossa vida. A fé que está imputada em nós e a palavra de fé que nós usamos, ela pode transformar completamente um ambiente hostil que nós possamos estar vivenciando. A palavra que nós usamos pode transportar completamente uma situação desagradável para uma situação de bem-estar. Como assim? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando você percebe ou vê ou evidencia algo em sua vida que você muitas vezes não concorda ou pensa que está errado, mas na verdade aquilo ali está acontecendo para você, para o seu aprendizado e para o seu crescimento. Por isso, Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo diz assim: posso tudo, todas as coisas, naquele que me fortalece. Se Cristo vive em você, se você é um Deus nessa terra e você sabe usar as palavras vivendo como um Deus perfeito, você pode todas as coisas. Transportar montes, você pode falar e acontecer, assim como Deus fez quando ele disse haja luz e houve luz, e não vai haver dúvida. Quando assumimos essas promessas e as proclamamos com fé, estamos ativando o poder de Deus em nossas vidas. No entanto,
é importante lembrar, mais uma vez, que nossas declarações devem estar alinhadas com a vontade do Senhor e não usadas de forma egoísta, simplesmente para fazer os nossos desejos carnais. Não. Temos que estar alinhados com o propósito de Deus em nossas vidas e nas vidas dos demais. Resumindo e concluindo, como filhos de Deus, herdamos um poder em nossas palavras. As palavras que nós temos hoje em nossos lábios foram herdadas. Recebemos do Senhor que nos criou e que nos iluminou o entendimento para que possamos entender quem somos. Herdamos um poder tremendo em nossas palavras, mas esse poder está condicionado ao nosso alinhamento com a vontade de Deus e a forma como usamos para glorificá-lo, porque tudo que falamos tem que ser também para a glória do Senhor, para a glória de Deus e para abençoar outras pessoas. É importante que nossas confissões, nossas declarações e palavras estejam enraizadas na verdade das Escrituras e no caráter de Deus. Então, o poder das palavras divinas é incomparável. Elas têm o poder de criar, transformar, curar e salvar. Por meio da palavra de Deus, vemos como Ele opera em nossas vidas, trazendo luz em meio às trevas, vida aos mortos e esperança aos desesperados. Quantas pessoas nesse mundo vivem em desespero, que quer dizer sem esperança. E estas palavras que nós usamos, elas podem e devem ativar nessas pessoas a quem nós nos dirigimos a profissão de uma esperança, de vida melhor, de um bem-estar de vida, que é o que o Evangelho da Graça proporciona. Que possamos reconhecer e valorizar o poder das palavras divinas em nossas vidas, permitindo que elas transformem nossos corações e nos levem a um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor e Criador. É possível, para nós, como filhos de Deus, herdarmos esse poder no que falamos ou confessamos ou somente quando declaramos as palavras de Deus. Declaro você, usando isso, aplicando isso em sua vida em primeiro lugar. Declaro que o Espírito de Deus possa te converter, possa iluminar os olhos do teu entendimento nesse momento, nesse instante precioso. Que você possa receber todo e qualquer benefício que esta palavra tem para te oferecer a partir de agora. E receba infinitamente mais por estar nos ouvindo e poder avançar neste entendimento. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até uma próxima oportunidade. Tenha a melhor semana da sua vida, repousando bem todas as noites, se alimentando bem e vivendo com a consciência tranquila. Até lá. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais.
Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.